chocolate deu um salto de preço e agora em março subiu 20%. Café também está mais caro, alta de 8%. Os dados são do IBGE, que divulgou a prévia da inflação. E aí, para falar sobre essa alta dos alimentos que a gente está sentindo tanto no bolso, né, na hora de ir no mercado, a gente vai receber agora o Gilberto Braga, que é economista e professor do IBMEC Rio. Professor, obrigada pela sua participação aqui nesse domingo com a gente. Boa tarde, tudo bom, Maria? Tudo certo. Nós estamos aqui, os adoradores de chocolate, lamentando que também esse item ficou mais caro, porque parece que está tudo mais caro mesmo, né? Se não tudo, muita coisa do que o brasileiro gosta de consumir e agora nessa época do ano. Eu queria saber, assim, dessa perspectiva que o senhor está vendo, os preços subiram um pouco menos, né? Mas ainda assim subiram 0,64%. E aí, qual é o cenário que o senhor está vendo? Olha, o cenário é que a gente voltou a uma normalidade de aumentos, por incrível que pareça, é isso que a gente pode constatar, porque nós tivemos uma alta de 1,23 no mês de fevereiro, no IPCA 15, e isso se deu porque no de janeiro nós tínhamos tido uma queda abrupta por conta daquele tal bônus de Itaipu, da energia, que fez com que o IPCA viesse menor. Então, nesse sentido, nós agora voltamos a uma flutuação dentro daquilo que era o comportamento mediano do IPCA, tanto o IPCA fechado no mês, que vai fechar agora em março, quanto do IPCA 15, que já foi divulgado em 0,64. E aí o que a gente observa é que, mesmo com essa queda ou essa pequena desaceleração de uma forma geral no IPCA, os alimentos ainda continuam bastante pesados dentro da composição do índice. E, basicamente, os grandes vilões dessa pesquisa do IBGE foram, como você citou, o ovo, o tomate, o café e as frutas, ou seja, 4 itens, Marina, que são muito presentes na refeição do brasileiro. Então, a percepção de que a inflação continua alta e de que o custo de vida está caro para a população, ela permanece. Professora, aí a gente tem aquela substituição, né? Porque as carnes estão caras, de forma geral, e aí você acaba comprando ovo para ter algum tipo de proteína na sua refeição, e o ovo agora subiu demais. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, especificamente, o que está acontecendo, porque teve uma questão de gripe aviária nos Estados Unidos, exportação, mas parece que esse impacto não foi tão grande assim, né? O que está acontecendo para o preço do ovo subir tanto? Na verdade, toda essa questão do setor aviário, ele ficou comoditado, ou seja, virou uma commodity. Então, quando você tem um efeito desse da gripe aviária nos Estados Unidos, em que os produtores estão sendo obrigados a dizimar as matrizes para controlar a praga, a doença, isso acaba se propagando em efeito preço em termos mundiais. Então, isso abre uma perspectiva para a produção nacional, produção brasileira ser exportada. Tivemos aumento de custos aqui, sobretudo por conta do peso do milho na alimentação do rebanho, ou seja, naquilo que é feito o farelo, que vai alimentar toda a produção. Então, nós temos aumento de custos com aumento de preços e, no final, o produtor acaba repassando isso para o preço final e o consumidor brasileiro paga mais caro. Mas é algo inédito, porque, como você disse, o ovo é aquele produto que ele entra como substituto das proteínas mais caras. E pagar R$ 1 por um ovo é algo que o brasileiro nunca viu na história do real. Professora, eu queria te perguntar outra coisa. O presidente Lula voltou agora da viagem ao Vietnã comemorando a reabertura do mercado para a carne brasileira, né? Assim, com essa perspectiva de ter imediatamente esse mercado, né? Ampliar um pouco o nosso mercado. Mas em relação à carne, tem alguma perspectiva assim de melhora num curto prazo? Porque a gente sabe que está caindo, mas estabeleceu-se num patamar tão alto ali, né, que está difícil comprar carne mesmo. A questão toda, a gente olha por dois ângulos, né? Você tem um cenário macroeconômico e, de fato, a gente observa uma certa acomodação de preços e isso favorece, de alguma maneira, o consumidor. Por outro lado, existe a perspectiva do consumidor. Ele tem uma memória de preços, então ele sabe quanto custava o preço da carne que ele consome. Então, quando a gente diz que a inflação desacelerou, tende a se acomodar
a gente está falando nisso num patamar, num degrau mais alto. Para o consumidor, ele ainda está pagando muito caro em relação à memória que ele tem do preço que ele pagava. Então, isso a gente, em economia, a gente chama de preços relativos, essa relatividade entre aquilo que o consumidor entende que é o seu salário e o quanto ele pode dispor para colocar alimento na sua mesa, incluindo aí um dos itens mais importantes, que é a carne, ele acha que tudo ficou mais caro e principalmente aqueles itens que ele valoriza mais, que é a proteína mais importante, que é a carne bovina. E outro queridinho do brasileiro, o café, 8% de aumento. Qual é o cenário que a gente está vendo aí? Olha, o cenário do café ele passa por uma questão também climática, né? Nós temos uma emergência climática internacional, tivemos uma desestruturação da produção brasileira menor, mas alguns produtores internacionais tiveram problemas com as suas safras, problemas com essas questões de temperatura de cultivo, chuvas em épocas inadequadas, ou menos chuvas, ou chuvas demais. Então, o que nós observamos é uma diminuição da oferta de um produto que, nos últimos anos, tem aumentado a sua demanda, ou seja, o hábito de tomar café, ele cresceu e se difundiu no mundo. Então, o que nós observamos também, dentro daquela lei maior da economia de oferta e procura, é que a oferta diminuiu e a procura aumentou. Então, a consequência disso é o aumento de preços para o consumidor. Existe uma expectativa, Marina, de uma certa normalidade na produção brasileira para esse ano de 2025. Então, a cultura de café ela tende a ser maior em 25 do que foi em 24. Mas isso sozinho não vai garantir que os preços caiam de maneira radical ou de maneira sensível para o consumidor brasileiro. Para isso, o governo está tentando mexer nas alíquotas de importação, reduziu as alíquotas para que o mercado brasileiro possa ser abastecido com café internacional, só que essa é uma questão global, não é uma questão local. Então, o efeito prático disso é relativo e é pequeno. Eu queria que o senhor detalhasse isso para a gente, porque o setor do agro reagiu quando o governo teve essa iniciativa de zerar ou diminuir impostos de importação, dizendo que no nosso caso, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de café, de carne, então não teria ninguém para abastecer o nosso mercado aqui. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que essas medidas têm um efeito mais limitado. Bom, primeiro porque elas não têm, ainda que elas possam ser executadas, elas têm um efeito temporal mais longo, porque é uma produção que precisa ser comprada, portanto, isso é feito com uma certa antecedência, não são produtos de prateleira que estão ali já produzidos e de alguma maneira disponíveis para você botar num carrinho, como se você estivesse no supermercado e levar para casa. Vem de outros lugares distantes, então você tem todo um trâmite de câmbio, de contratação, de pagamento, de liberação, de certificação de caráter sanitário, de saúde, de qualidade, até que isso possa normalmente ser transportado por meio fluvial, né? Então chegar em território brasileiro, ser nacionalizado, que impõe aí ter toda a documentação, todo o pagamento, mesmo com toda a agilidade, facilidade que o governo está criando, isso não é no estalar de dedos. O outro efeito é que o que existe de disponibilidade talvez exista em quantidades que não vão fazer tanta diferença em termos de abastecer o mercado brasileiro, porque, como você bem destacou, o Brasil já é um grande produtor da maioria desses itens, exceto azeite, um ou outro produto que talvez nós possamos trazer de fora com uma certa velocidade ou num prazo não tão longo. Então, o efeito disso ele tende a ser relativamente limitado e isso passa muito mais para a classe econômica e empresariado como muito mais uma mexida no sentido de mostrar para a população que o governo está fazendo alguma coisa para tentar reverter alta de alguns itens que são muito importantes no consumo popular, do que propriamente produzir uma queda de preços real e efetiva que o consumidor vai perceber. E eu queria te perguntar também em relação à inflação. A gente está vendo o Banco Central aí tentando segurar a inflação, chegando a Selic a 14,25% ao ano.
O governo, às vezes, na contramão, né, tentando aquecer a economia, manter a economia aquecida, mercado de crédito, ampliação e tal. E eu queria que o senhor dissesse para a gente a sua análise em relação à taxa Selic, essa tentativa de controlar a inflação um pouquinho. Olha, o que nós vemos hoje é um cabo de guerra dentro do governo. De um lado, temos a equipe econômica tentando baixar a inflação e com o apoio do Comitê de Política Monetária, que hoje é predominantemente formado por pessoas indicadas pelo governo Lula, e o Copom vai nessa linha de que o principal instrumento para conter o consumo é o aumento da taxa de juros, na medida que encarece o crédito e desestimula que as pessoas façam prestações e continuem comprando desenfreadamente. Essa tendência é uma tendência que está sendo reforçada desde o ano passado. Então, mesmo com a mudança de orientação de direção do Banco Central, com a troca de Roberto Campos por Galípolo, que já é indicado do Lula, essa orientação permanece e já na última ata sinalizou que vai permanecer, ou seja, vai continuar a política de aumento de taxa de juros, ainda que provavelmente com aumentos menores, mas ainda necessários. Entre os economistas, a categoria entende que não há possibilidade de chegarmos a dezembro com uma Selic abaixo, menor do que 15% ao ano, e esse parece ser a única ferramenta macroeconômica disponível. No cabo de guerra que eu mencionei, por outro lado, você já sinalizou também que o governo vem tomando medidas expansionistas. Então, nós temos o Banco Central e os ministérios da Economia e do Planejamento com medidas contracionistas que diminuem o consumo. Por outro lado, a liberação do FGTS para aqueles trabalhadores que tinham feito a adesão ao saque aniversário, estavam com o dinheiro bloqueado e por alguma razão foram demitidos e não tiveram acesso às diferenças que tinham depositadas no fundo, isso estimula o consumo. E agora, mais recentemente, nós tivemos a remodelação do chamado crédito consignado do setor privado, com taxas muito mais acessíveis, semelhantes às que são praticadas para o setor público, para aposentados e pensionistas, com uma explosão de procura por conta dos trabalhadores do setor privado, o que sugere que vai haver uma grande contratação de crédito, ou seja, as pessoas vão para a avaliação do seu governo. Ele sugeriu que as pessoas pudessem fazer uma ou outra comprinha ali para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós vemos o governo, ao mesmo tempo que joga por um lado, por outro lado, chuta a bola em sentido contrário. Então, a grande questão hoje do governo é que você olha do ponto de vista econômico e empresarial uma certa visão de que a orientação da política econômica passada pelo ministro Fernando Haddad é correta, mas, ao mesmo tempo, ela não é uníssona dentro do governo federal, que se vê com problemas de avaliação, de percepção de imagem, de reputação perante a população, e todas as medidas que estão sendo propostas para recuperar a imagem do governo, elas vão no sentido de fragilizar a economia. É aquela disputa, né, da ala política com a ala econômica. Te agradeço demais, professora, a sua participação aqui com a gente, as explicações, as análises. Obrigada. Eu que agradeço. Bom domingo a todos. Bom domingo, até a próxima.